Boa noite, Malu. A palavra é sua, minha amiga, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Hoje o assunto é... Eu vou compartilhar. Vamos lá. Não sei por que que eu... Não sei por que que não abriu. Isso. Certo, deu certo. Pois é, pessoal, esse é um assunto, contribuição da visão espírita para as relações familiares. Esta é a bibliografia, é uma bibliografia riquíssima para o assunto, mas ele é um assunto, né, é um terreno cuidadoso. É um terreno que nós precisamos andar com sapato de veludo, porque é muito delicado, é um assunto que atinge a todos nós, não tem como, né, nós não sentirmos mexidos com esse tipo de assunto. Então, nós vamos aqui tomar um pouquinho de cuidado para ver como é que nós trabalhamos isso. Não sei por que não está mudando. Ousado. Agora sim. Pronto. Consegui. Está indo? Deu? Tá bom. Bom, antes de mais nada, desculpa, gente, hoje eu estou um pouquinho mexida. Obrigado pelo convite, coordenadores, tá? Conceição, Carlos, Denise, os outros colegas e a todos os participantes da reunião. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Esse tema ele é muito desafiador, ele é muito, né? Então, falar de família é um desafio, já de início. Por que é um tema tão delicado, né? Porque ele lida com as áreas do comportamento humano que são muito sensíveis e muito complexos. Nós iremos tratar, por exemplo, de experiências, tratar não, né? Nós iremos entrar em contato com experiências e vivências que são muito intensas. Não tem, olha, nós não encontraremos, ou se encontrarmos é uma raridade, alguém que diga que a família não toca, que não se incomoda com a família, que não se importa, é uma raridade. Pode até ser que exista, né? Porque existem muitas expectativas em relação à família, os desejos, né? Os nossos desejos em relação à família, o que nós almejamos em relação à família, a família que nós gostaríamos de ter, em primeiro lugar. As frustrações que nós temos com as vivências familiares, né? Por quê? Porque nós estamos lidando com a realidade, não com os nossos desejos, não com as nossas idealizações, as nossas fantasias da família que eu gostaria de ter. Nós estaremos lidando com a realidade da nossa família e, às vezes, pode ser frustrante mesmo, né? E não tem consciência, essas vivências, né, tem conflitos. E esses conflitos, é claro que são problemas. Olha, se nós fizermos uma pesquisa, né, mais de 90% dos problemas que são tratados nos consultórios psicológicos, psiquiátricos, tem a ver com a família. Se não for mais, hein? Estou falando 90, sim, se não for muito mais. Porque é um lugar de muitos sentimentos. Engraçado, tinha uma época que era muito comum, não sei se hoje eu estou um pouquinho distante disso, né? Não sei se ainda é comum, mas tinha uma época que era muito comum as crianças, quando elas brigavam com os pais, elas falavam, eu sou adotada, sou adotado. Me roubaram na maternidade, porque eles não se identificavam com a família, então, e acreditavam de fato
né, que tinham sido adotados, que tinham sido roubados na maternidade. E quando é muito comum, hoje é muito comum também, né? Eu queria ter a família do meu amigo, aquela sim que é a família maravilhosa, né? Ou também comum, não escolhi nascer nessa família, né? Nós ouvimos isso com uma certa frequência, né? Mas também ouvimos coisas boas, né? A família é o meu porto seguro, né? E as pessoas sonham em ter uma família boa, uma família que traga felicidades, que é o que procuram, né? Todos nós procuramos isso, não tem jeito, né? E sonhamos com uma família feliz, não é, gente? Que todos se deem bem, que todos se apoiem, que todos se amem. Essa é a família que nós fantasiamos e desejamos. E é um lugar de muitos sentimentos, muitos, né? Intensos, dificilmente não nos toca, né? Quando nossos familiares adoecem, mexe com todo mundo, né? Quando os nossos familiares escolhem caminhos muito difíceis, e que nós, às vezes, não conseguimos ajudar. E quando os nossos familiares, mas não é só tristeza, né, também, né? E quando nossos familiares têm sucesso, se realizam, né, conquistam uma profissão, sucesso profissional, sucesso nos estudos, né? Então, olha a quantidade de sentimentos que nós temos aí quando estamos lidando com família. O que outra questão também é importante? Na família, nós temos diversas relações, por isso que é um campo complexo, é uma instituição complexa. Olha só para nós pensarmos um pouquinho na família, porque às vezes nós olhamos só o nosso papel na família e esquecemos de olhar a família, a sua estrutura toda, né? E nós temos o quê? Os relacionamentos dentro de uma família, elas vão desde o relacionamento entre os pais, o casal, né? Dos pais com os filhos, dos filhos com os pais e dos filhos com os irmãos com os irmãos, né? E temos também os relacionamentos com os outros familiares, os avós, os tios, né? E os agregados, né? Que nós chamamos. Então, olha só a complexidade, olha quantos relacionamentos estão acontecendo ali dentro de uma estrutura familiar, né? Então, né? Nós já percebemos que é um campo de experiências, né, bem complexo, né? Já vamos pensar um pouquinho em todos esses relacionamentos que estão acontecendo todos ao mesmo tempo, né? Nós temos aí uma convivência entre individualidades, porque cada um é um, com projetos, com sonhos, com desejos, com expectativas, com valores, né? E pais e filhos, todos eles, né, também cada um com as suas dificuldades, com as suas virtudes. Então, é um verdadeiro laboratório. E aí nós percebemos, e outra coisa, cada um também com as suas personalidades, né, a sua maneira de encarar a vida. Fora as outras questões espirituais que aí nós vamos entrar depois. Isso aqui é só, né, o que nós sabemos da estrutura familiar. E aí nós pensamos, mas por que tem tanto conflito? Por que os sentimentos são tão intensos na questão familiar? Por que mexe tanto com todos nós? Não vamos falar que é o único, né? Um dos motivos é o embate que nós temos entre a família ideal e a família real. A família idealizada, ela não é parecida com a família real. A família real é a convivência dessas individualidades aí, com projetos, com sonhos, com desejos, né? Com personalidades, né, distintas. Então, é um verdadeiro laboratório de trocas, de experiências, de felicidades e de sofrimentos também. E aí a pessoa fala assim, por isso que é um campo tão delicado. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu me dou melhor com os meus amigos.
Eu me dou tão bem com a família do meu amigo, assim, só que tem um pequeno problema, né? Na família do amigo nós somos visita, né? Nós não estamos lá na convivência íntima, né? Da família ali, é diferente. Na família é o lugar onde nós podemos ser nós próprios, sem o verniz social. Nós podemos, veja bem, gente, nós podemos nos dar ao luxo de ser quem nós somos, né? Sem, né, essa necessidade, né, do verniz na convivência social. Lá nós somos nós, o que nós somos. Que outra instituição nós podemos ser nós próprios? Por isso que, né, a visita lá na casa da família do amigo é tudo tão agradável. E outra coisa, né? A estrutura da família do nosso amigo, né, não é igual à nossa, porque eles têm a sua estrutura, as suas escolhas, diferente das nossas, né? Então, às vezes, nós ficamos namorando a família do amigo. Por quê? Porque nós temos um embate com a família real. Nós olhamos a nossa família real de uma maneira, né, que nós precisamos rever, para podermos entender tudo que nós vivemos. E, às vezes, nós fazemos perguntas, mas por que a minha família é isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E, às vezes, nós não encontramos resposta, assim, agora, aqui, nessa estrutura que nós conhecemos. Mas a doutrina espírita nos traz uma série de respostas importantes a o que acontece com essa família real. Como é que nós podemos lidar melhor com a família real para sermos felizes, para termos uma convivência melhor? E nós vamos precisar entender essa família real, né? Então, a contribuição da doutrina espírita ela é fundamental para nós entendermos essas relações tão delicadas. Então, vamos começar um pouquinho, né? O que a doutrina espírita nos fala sobre quem é a família? Quando a Denise estava lendo nesse capítulo do Honrai Pai e Mãe, é um capítulo intenso, forte, vale a pena ler com cuidado. Disse assim, quando Jesus pergunta, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? São a nossa família. A nossa família. E nós estamos falando aqui da família encarnada. A família dos laços consanguíneos. Depois a gente vai chegar lá na espiritual. Então, para a doutrina espírita, gente, a família é um grupo de trabalho para nós aprendermos e amar. Aprender a amar esses que estão viajando conosco, que estão caminhando conosco. E tem duas questões importantes sobre esse grupo de trabalho. Olha, a visão da doutrina espírita, ela abre completamente o nosso entendimento de família. Quando nós pensamos em um grupo de trabalho, muda muito, hein? Muda muito. Os papéis de cada um, a posição de cada um nesta família. Então, a primeira questão fundamental em relação a esse grupo de trabalho, ele se construiu graças à programação reencarnatória da família. Primeiro ponto fundamental. Né? A família encarnada tem a ver com a programação reencarnatória desta família. São escolhas, as nossas escolhas nesta programação reencarnatória. Claro que orientados pelos amigos espirituais, pelos nossos tutores espirituais, pelos nossos mentores espirituais. Né? E tem dois campos importantes nessa programação reencarnatória. Né? Elas acontecem tanto com base em afinidades, que são aqueles espíritos que se buscam para terem novas vivências, né? Que têm afinidade, que se gostam, que se amam e querem estar juntos para mais uma jornada de aprendizado. E tem também as necessidades, esses reencontros por necessidade, que é quando os espíritos se reencontram, né,
porque tem necessidade de provas educativas. As provas educativas, elas são para o progresso. É encarar desafios nessa convivência para progredir. Mas temos também esses reencontros para, que o pessoal chama, né, de expiações, né, que são esses reencontros para nós estarmos juntos com espíritos, onde nós teremos a oportunidade de fazer alguns reajustes, alguns ajustes na relação afetiva ou com os desafetos. Então, olha a imensidão, né? Então, não é aquele... Porque, muitas vezes, por exemplo, existe um folclore em relação à família encarnada, né? É comum as pessoas falarem, olha, família é um grupo de inimigos disfarçados, né? Que estão ali para fazerem acertos e arrumar os seus débitos, para resgatar os seus débitos. Não, até tem algumas coisinhas aí, né? Mas não é isso a família encarnada. Não é? Ela transcende essa questão de grupo de inimigos disfarçados, né? Até porque os inimigos não iam aceitar se reencontrarem, né? Graças a Deus tem o esquecimento do passado, né? Que nós não nos lembramos o que aconteceu conosco nas experiências passadas, nas vivências passadas. Então, pode até ter realmente alguns inimigos nesse reencontro, né? Mas não é isso, né? Nós estamos juntos para acertos e débitos, né? Isso é muito restrito. É um grupo de trabalho que tem muito que vivenciar, que tem muito que desenvolver. Então, a proposta da doutrina espírita em relação ao entendimento da família é um grupo de espíritos que buscam evoluir, se ajudando. E isso, aí a pessoa fala, aí, se nós começarmos a entender isso com profundidade, nós vamos começar a olhar para os nossos familiares por outras lentes. A lente vai estar mais limpinha. Fala, opa, o grau melhorou, está mais claro, já estou começando a olhar de uma maneira diferente aquele outro. E é isso que nós precisamos. E qual que é o objetivo? É reencontros para reparar também, mas para construir afetos. Para construir projetos, para se construir tantas coisas que nós construímos em família, podemos construir em famílias. É falar assim, nossa, mas isso tudo é lindo, né? E é de fato, é profundo. Mas o seguinte, e existem dificuldades nesses objetivos e nessa proposta, mas é claro, se a gente voltar ali para ver a diversidade das relações na família, é claro que existem dificuldades, isso é óbvio, né? Mas, apesar das dificuldades e dos desafios, né, nós tentamos, né, ter uma boa convivência. Nem sempre é fácil, nem sempre nós conseguimos. Mas, se nós nos propusemos a estar juntos, é porque nós queremos acertar. Nós queremos construir os laços afetivos de uma maneira mais estruturada, mais profunda e que traga mais felicidade. Isso é a intenção de todos, né? Mesmo que seja lá um inimigozinho que está disfarçado. A intenção profunda é essa, né? Então, é uma busca mesmo, é uma grande busca que nós fazemos nesse reencontro. E, nesse reencontro, os participantes deste grupo de trabalho têm um compromisso assumido. Então, família é um grupo de trabalho em que os espíritos aceitaram um compromisso, assumiram um compromisso, assumiram tarefas, assumiram responsabilidades. Gente, mas isso não é coisa ruim, porque fala, nossa senhora, não, são compromissos que o espírito, antes de reencarnar, entende que é a melhor oportunidade para o seu desenvolvimento, e de todos. Porque quando nós fazemos esse planejamento reencarnatório para a família, nós não estamos pensando apenas em nós estamos pensando no grupo.
Eu não estou pensando só no meu desenvolvimento, no meu aprendizado, mas naquele que está junto, que está caminhando comigo. Então, por que nós falamos que é um compromisso assumido e é um super compromisso? Às vezes, alguns espíritos, quando pensam, né, ou têm o conhecimento das escolhas que fez antes da reencarnação, falam assim, meu Deus, onde eu estava com a cabeça de aceitar esse compromisso, essa tarefa? Mas quando estava fazendo o planejamento, se sentiu em condições de fazer. Isso que é bonito. Estava envolvido por emoções, por sentimentos, por compaixão, assim, agora eu vou tentar de novo, para conseguir. Porque tudo que nós queremos é conseguir, realmente. Tudo que nós queremos é que tenha sucesso. Então, os reencontros que nós encontramos na família e que nós assumimos, reencontros com desafetos e com afetos, com aqueles que nós estamos com muitos problemas, né, afetivos, que estamos com muita dificuldade de aceitar, e com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós prejudicamos, com aqueles que nos prejudicaram, com aqueles que amamos e com aqueles que nós desejamos ajudar. Olha, é um super compromisso, né? É uma super tarefa, é uma super responsabilidade. Não é responsabilidade naquele sentido que às vezes nós temos uma visão equivocada de responsabilidade. Olha, responsabilidade é um passo consciente que a pessoa assume, que é maravilhoso, né? Eu me sinto responsável para fazer esse reencontro, para participar dessa família e ajudar. E isso é uma responsabilidade. Então, só para nós, né, não vamos citar casos, porque são tantas coisas, né, gente, que não dá nem para nós entrarmos em detalhes. Mas eu gostaria de comentar um caso que está relatado no Missionários da Luz. O Missionários da Luz, uma integrante da equipe, desencarnada, né, ela é integrante da equipe, que estava André Luiz, e toda aquela equipe, o Aulos, toda aquela equipe que trabalha, né, com o André Luiz. E ela era uma trabalhadora importante lá para o grupo, e ela estava se preparando para reencarnar. O livro Missionários da Luz traz uma série de relatos assim da preparação reencarnatória da família, né? E é riquíssimo, porque nós vamos percebendo como é que são as escolhas, a orientação da equipe espiritual, é uma maravilha os casos que são relatados. E esse caso, ela era uma pessoa que já estava num nível evolutivo, né, bem conquistado, né, um bom nível evolutivo. E ela estava preparando os reencontros, né, com quem ela iria reencontrar, tudo. E foi interessante que ela estava, porque tem o diálogo dela com os mentores espirituais, os espíritos mais iluminados, mais evoluídos ainda, que estavam orientando ela nessas escolhas. Então, gente, para nós sabemos que nós somos bastante orientados nas escolhas, né? Às vezes nós começamos a escolher, aí o espírito fala assim, calma que o caminhãozinho é menor. Não vai caber tudo isso. Aí a gente começa a tirar algumas coisinhas. Então, como é importante essa orientação. E o que aconteceu? Na encarnação anterior dela, ela tinha 3 filhos, alguns filhos, né? E lamentavelmente, eles fizeram, pelo menos 3 deles, né, fizeram escolhas muito difíceis, mas muito difíceis mesmo. E eles se complicaram muito na vida, se comprometeram muito por conta das escolhas e ficaram muito desequilibrados. E o que aconteceu com ela quando estava fazendo esse planejamento? Ela pediu para vir junto com esses filhos, porque olha que coisa interessante, ela se sentiu culpada achando que ela não tinha dado uma educação adequada para que eles pudessem ter escolhas melhores na vida. Ela se sentia responsável pelas escolhas dos caminhos delicadíssimos que eles fizeram. Então, o que ela não era, hein? Mas ela achou que ela ficou, que ela poderia ter feito melhor. E aí, claro que a equipe espiritual orientou bastante ela, mas resolveram, então vamos lá. Então ela reencarnou mesmo como mãe,
de 4 filhos, né? E 3, mas muito comprometidos mesmo, reencarnaram muito comprometidos por conta, né, dos registros das experiências passadas, né, que comprometeu fisicamente, psiquicamente os filhos. E olha que bacana, né? Um outro espírito veio como filha para ajudá-la nesse compromisso, nesse processo reeducativo de auxiliar esses espíritos a se reequilibrarem nesta nova encarnação. Então, ela assumiu esse compromisso, mas veio um espírito que tinha afinidade com ela para ajudar nessa tarefa. Porque olha que importância de tarefa. Então, os que desejamos ajudar, né? Às vezes tem famílias que têm espíritos que se amam muito, mas eles aceitam que venha um espírito que às vezes não tem tanto afeto, que tem até muitos desafetos, mas que precisa muito de ajuda na reencarnação, que precisa de uma família que possa acolher e provocar, permitir oportunidades de reeducação na vida. E é o que propicia isso, uma família que consegue assumir esse compromisso e cumprir, né? É claro, gente, que quando nós fazemos uma programação, ela não vai acontecer exatamente como nós programamos, porque existem circunstâncias que modificam um pouco os caminhos que nós escolhemos, né? Mas a intenção foi: nós vamos fazer esse grupo para ajudar esses espíritos que precisam se reequilibrarem, que precisam resgatar uma série de coisas, né? E é só no quê? No núcleo familiar, onde eles teriam toda a ajuda que lhes permitisse o seu reequilíbrio. Nossa, então nós temos outros exemplos. Isso, gente, só para nós entendermos, para que nós começarmos a olhar diferente o nosso familiar. Né? Outro olhar. Né? Então, nós não somos prisioneiros da nossa família. Nós somos beneficiários dessas experiências. Essa convivência familiar vai nos ajudar à revisão de valor. E aí? Mas a pessoa fala assim: mas é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, você tem que amar, né? Temos obrigação de amar? Não, nós não temos obrigação de amar. Nós precisamos aprender a amar. Desenvolver o sentimento de amor, não obrigado a. Não, isso não resolve. Né? Ninguém pode ser obrigado a amar, a gostar. Né? Nós podemos desenvolver essa virtude. Essa virtude é fundamental para que nós consigamos dar conta desses compromissos assumidos. O grande compromisso, de fato, é com a lei de amor. Nas convivências familiares, o grande compromisso que nós assumimos quando aceitamos esses projetos, quando aceitamos fazer parte desse grupo, é com a lei de amor. Mesmo nós sabendo que é uma experiência difícil, que pode, às vezes, não ter um grande sucesso, né? Mas alguma semente sempre fica. Porque, às vezes, acontece uma coisa também que mexe muito com a família, sabe? Você fala assim: eu dei toda a educação que eu pude, eu dei o melhor para os meus filhos, olha o caminho que eles escolheram. Haverá uma outra oportunidade para ajudar esses espíritos a rever os seus caminhos. Eles podem se comprometer? Podem. Mas não é garantia 100%, né? Que todo o nosso empenho vai ter um resultado 100%. Né? Mas o sentimento que foi desenvolvido sempre fica presente no espírito. Né? Vocês podem ver alguns relatos, né? Às vezes o espírito, quando encontra o pai, a mãe, o irmão, ele se desmancha em sentimentos. Porque o sentimento, né, com relação a pai, mãe, irmão, ele é forte, ele é intenso. Né? E quando ainda existem algumas relações que são muito difíceis, às vezes de ódio, de vingança, né? Quando existe lá uma fagulha de amor, o espírito se desarma completamente. Porque aí vem aquele sentimento, porque esse sentimento está lá dentro de todos nós, é o que todos nós queremos. Né? Então, o grande compromisso assumido é com a lei do amor.
E aí existe uma série de outros exemplos que nós poderíamos trazer, né? Mas vamos só trazer esse, e aí convidamos vocês a lerem o Missionários da Luz. E agora a questão é, qual é a proposta da doutrina espírita para essa família? Como que a doutrina espírita pode contribuir para nós? Primeiro, já contribuir explicando para nós que somos um grupo de trabalho, né? Que nós fizemos o nosso planejamento com base em afinidades e necessidades, gente. É importante nós sabermos disso. Existem necessidades, nós, espíritos, temos necessidades. Os que estão conosco também têm, então nós precisamos, né, auxiliar um ao outro, ver a necessidade de cada um e como nós podemos ajudar. Então, primeiro aspecto, gente, investir na família real, gente. Vamos olhar para a família que está ali conosco, na nossa casa, investir nela. É essa que está conosco. Não é aquela família idealizada, fantasiada, que nós ficamos ali, né, desejando, querendo, almejando. Não, nós temos a que está ali, ó, no dia a dia, que nós estamos ali todo dia no embate. Mudar o olhar e a visão em relação àqueles que estão ali, lado a lado conosco. Se nós conseguirmos mudar o olhar, a visão, nós vamos conseguir ajudar. Porque nós vamos olhar além daquela aparência ou daquele sentimento. Nós não nos lembramos o que nós fizemos, ou como é que aconteceu em existências anteriores. O que faz com que nós tenhamos uma reação em relação ao outro é o sentimento que surge. Vamos lidar com esse sentimento. Por que eu estou com tanta raiva? Por que eu não me dou tão bem com esse? Por que eu não tenho afinidade? Mas vamos mudar o olhar. Vamos começar a olhar esse outro de outra maneira. Não como meu inimigo, não como aquele que eu não gosto, não como aquele que é... E, às vezes, os filhos são danados, né? Os filhos fazem, mas a mãe, o pai, protege aquele que é o mais... né, o mais rebelde, o mais difícil. Por que será, hein, gente? Porque é o que mais necessita. É o que está precisando de mais redirecionamento na vida. E, às vezes, o mais difícil, o rebelde, somos nós, hein? Porque, às vezes, a gente não olha, né? Que somos nós o rebelde, o difícil. Né? Então, isso é fundamental. Né? Deixa eu olhar para esses que estão aqui comigo, mas sem essa fantasia, e falar assim, epa, quem são? O que precisam? O pai e a mãe, eles não são os donos do saber, eles têm dificuldades. Às vezes, eles não se relacionam bem um com o outro. Eles também têm as suas questões difíceis, às vezes, de serem resolvidas. Vamos olhar para eles de uma outra maneira, para os filhos, para os irmãos. Investir no sonho. Nós não temos um sonho de ter uma família feliz? Então, vamos investir nesse sonho, na certeza de nós construirmos as relações de afeto que nós podemos, relação de compreensão, relação de auxílio mútuo. Não é nós tolerarmos o outro que está ao nosso lado, é ajudar, é desenvolver compaixão, é falar, não, eu posso não ser, posso não gostar tanto desse daí, sabe? Mas eu posso ajudar. Porque nesse caminho, né, de compreensão de auxílio mútuo, nós vamos construindo os laços afetivos que vão transcender a relação consanguínea. Aí é o espiritual. Nós estamos construindo isso na relação da família encarnada. Vamos investir nos valores que ajudem a sustentar a família, qualquer que seja o modelo de família, né, gente? Hoje nós temos modelos, né? São 2 pais, 2 mães, os avós que acabam assumindo a família, né? Tem vários diferentes modelos de família, não importa qual é o modelo. Vamos buscar construir, desenvolver valores que consigam transformar essa família num grupo de trabalho mesmo. Um grupo de trabalho que tem competência e possibilidade de se ajudar mesmo, de encontrar felicidade, né? De conseguir superar as arestas, ou às vezes a raiva, né? Os sentimentos, né, mais difíceis, os desafetos.
quem caminha conosco lá na família tem dificuldades e busca a sua realização, busca a felicidade, quer acertar, quer amar, quer aprender, tem sonhos, tem projetos, tem expectativas, tem reparações, tem provas, tem expiações, tudo isso. Tudo isso está ali presente na nossa família. Então, se nós pudermos auxiliar nesta caminhada, que nós não vamos fazer sozinho, nós estamos fazendo com um grupo, se nós pudermos auxiliar, maravilha. Se nós pudermos não atrapalhar, já está bom. Né? Não atrapalhar o caminho do outro, está ótimo. Porque pelo menos o reencontro atingiu algum objetivo. Mas se nós pudermos ajudar, melhor ainda. Se nós pudermos, né, encontrar meios de permitir que este outro consiga se resgatar, resgatar a si mesmo, nossa, melhor ainda. Então, nós temos aí uma soma de experiências que a doutrina espírita nos mostra como proposta de crescimento. Estamos juntos para crescer. Todos, não é um, outro, todos. E esse crescimento é um estímulo para nós caminharmos rumo à construção da família espiritual. Porque das vivências da família encarnada, se nós reconstruirmos os laços, ou construirmos os laços de amor, nós estamos construindo a família espiritual que nós iremos aí encontrar em muitas, muitas, muitas encarnações. Então, convite da doutrina espírita, vamos fazer o melhor que nós pudermos. Se nós temos dificuldades de sentimento com o outro, falar, deixa eu ver como é que eu posso não atrapalhar. Mas vamos buscar dentro de nós o que nós podemos fazer para ajudar, para aliviar o caminho do outro, porque muitos que estão ali caminhando conosco sofrem muito. Tem coisas que nós não sabemos da sua história. E se nós pudermos aliviar esse sofrimento, que bom. Então, o convite da doutrina é esse. Vamos mudar o nosso olhar, trocar de lente, aumentar o grau para nós olharmos além da aparência daquele que está com o outro e vamos, de fato, desenvolver um sentimento de ei, ele precisa de ajuda. O que eu posso fazer para ajudar? É isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. E até uma próxima oportunidade, né? Até uma próxima vez. Obrigada.